Olá, estudante da Escola Miram Marroquim, bom dia, boa tarde e boa noite, tá certo? Professor Wagner, de Biologia. Vamos começar mais uma aula, estamos na nossa aula 28, abordando o conteúdo de Ecologia, né? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre relações ecológicas, tá certo? Vamos revisar esse conteúdo nessa semana, na aula de hoje e na próxima aula também. Hoje são 4 de agosto de 2021 e vamos para a nossa revisão, tá ok? Então esse é um assunto que cai bastante no Enem, por isso que é importante a gente frisar, a gente entender esse processo, né, dessas relações e como funcionam nos ambientes. Então, primeiro, quando a gente está falando de relações ecológicas entre os seres vivos, estamos falando de comunidades, tá ok? Então, eu mencionei na aula passada que os seres vivos eles não conseguem viver isoladamente, eles sempre estão em algum tipo de relação, tá certo? E as relações ecológicas aqui vão entender como é que funcionam essas relações entre os seres vivos, tanto da mesma espécie quanto de espécies diferentes. Tá ok? E aí, dependendo do tipo de relação, ela vai receber um nome diferente. Ok? Primeiro, as relações elas são classificadas em dois tipos. Isso vai levar em consideração se essas relações são da mesma espécie, entre indivíduos da mesma espécie ou indivíduos de espécies diferentes. Quando são de indivíduos da mesma espécie, a gente chama de intraespecífica. Intra significa dentro, específica está se relacionando à espécie. Tá ok? Então, intraespecífica, relações entre indivíduos da mesma espécie. Inter, né, que é fora, específica de espécie. Então, relações entre indivíduos de espécies diferentes. Tá ok? Então, aí é a nossa primeira classificação. A outra classificação é com relação a se tem algum prejuízo ou não para as espécies que estão envolvidas. Então, quando a relação não há prejuízo entre os organismos, tá certo? Entre os dois organismos associados, ou ao menos uma espécie é beneficiada e a outra não é prejudicada, tá ok? A gente dá o nome de relações harmônicas, porque há uma harmonia ou relações positivas. Quando há pelo menos uma espécie é prejudicada, a gente chama isso de uma relação desarmônica, uma relação negativa, tá ok? Então, quando pelo menos um vai ser prejudicado, tá ok? Vamos lá. Bom, e aí eu trouxe um pouco sobre essas relações. Então, por exemplo, as relações elas são classificadas primeiramente em intraespecífica, como havia dito para vocês, harmônica e desarmônica, e entre essas intraespecíficas e desarmônica e harmônica, ela vai ter suas também classificações, suas divisões. Então aqui eu trouxe algumas dessas divisões, tá ok? Então essas são algumas das relações que vai existir entre os seres vivos. E o nosso foco nessa aula e na próxima aula é entender um pouquinho sobre cada uma dessas relações, o que é um canibalismo, um amensalismo, uma competição, uma protocooperação, tá ok? Então esse vai ser o nosso foco hoje e na próxima aula, tá certo? Vamos iniciar falando sobre as relações intraespecíficas, né? As relações entre indivíduos da mesma espécie, tá ok? Como eu coloquei lá naquele slide anterior. Então a gente vai iniciar com a colônia. O que é uma colônia? A colônia é quando temos um agrupamento de indivíduos da mesma espécie. E esse agrupamento é o que a gente chama de agrupamento físico. Eles estão fisicamente unidos, né? Então não tem como separar esses indivíduos, tá ok? Então, por exemplo, os corais. Então, se a gente pegar um coral, aqui tem vários, eles vão ser vários indivíduos da mesma espécie unidos para formar, né, essa estrutura, né, esse grande organismo que a gente chama de coral, tá ok? Então, é um exemplo de relação conhecida como colônia. Outra relação intraespecífica entre indivíduos da mesma espécie é o que a gente chama de sociedade, que vai ser um grupo de indivíduos da mesma espécie que com uma divisão de trabalhos, onde cada grupo, cada indivíduo vai executar uma função diferente, ok? Então a gente vê isso com grande frequência nas abelhas, onde temos lá os 3 grupos, né? A rainha, as operárias e o zangão, cada um executando uma função dentro da colmeia,
né? No caso da rainha, é o trabalho de botar os ovos e presidir, né? Comandar a colmeia. Temos as operárias que vão trabalhar, né? Dentro da colmeia, coletando comida, água, cuidando das larvas, proteger a colmeia internamente. E temos, né, o zangão, né? Que são os machos, os únicos machos da colmeia, que vai ter a função de fecundar a rainha virgem, né? Dos cupins também temos o mesmo processo de divisão de trabalho entre eles, e outros organismos, outras espécies também funcionam a partir dessa divisão de trabalho, tá ok? Um outro exemplo que a gente conhece muito pouco, mas também ela é classificada como uma relação de sociedade, né, são as caravelas. Então muita gente acha que a caravela, né, ou a fisália, que é como é conhecida a espécie, é apenas um organismo. Mas ali eu tenho 3 tipos de espécie diferente ali atuando juntas, né? Então se eu tenho mais de um organismo diferente trabalhando junto em um grau de cooperação, eu tenho uma sociedade, tá certo? Então eu vou ter um organismo chamado pneumatóforo ou flutuador, que vai fazer ela apoiar, né, flutuar na água. Nós temos um que vai ser o reprodutor, que vai ajudar a produzir novas caravelas, e temos o alimentador. Então tem 3 organismos que estão atuando juntos na sobrevivência desses organismos, no caso, já que eu estou tratando de um conjunto de organismos com divisão de trabalho, tá certo? Temos ainda a competição intraespecífica, competição entre indivíduos da mesma espécie, tá certo? E geralmente essas disputas vão ser o quê? Pelo ambiente, né? Vão ser por fêmea, por alimento, tá certo? Então são alguns dos tipos de competição. Vale ressaltar que esse tipo de competição ela é desarmônica, tá certo? Então um dos indivíduos que está nessa relação ele vai ser prejudicado, tá ok? Então, aqui nós temos, por exemplo, os lobos e temos os elefantes marinhos, que quase sempre a disputa é por fêmea ou pelo ambiente, né? Pelo local onde vivem, por território. Temos outro exemplo de relação intraespecífica também desarmônica, é o canibalismo. Então, o canibalismo é quando um indivíduo ele vai matar outro da mesma espécie para se alimentar. Então, por exemplo, o louva-a-Deus é um exemplo de espécie que realiza o canibalismo. A aranha, né, caranguejeira. Temos também a viúva negra, que mata o macho após a cópula, né, após o acasalamento. Tá certo? São exemplos de canibalismo. E temos também outro exemplo de canibalismo, que é o caso do tubarão branco, onde os embriões ainda, os fetos ainda na barriga da mãe, eles comem os seus irmãos, né, para poder ter energia e conseguir sobreviver ao longo do período gestacional. Então também é um exemplo de canibalismo, lembrando que são relações desarmônicas, porque alguns indivíduos são prejudicados e um é beneficiado, tá certo? Então vimos os tipos de relações intraespecíficas, né, harmônica e desarmônica, entre os indivíduos da mesma espécie, tá ok? Então na próxima aula falaremos sobre as relações interespecíficas, né, que envolvem indivíduos de espécies diferentes. Espero que tenham entendido um pouco sobre esse conteúdo, né? Na próxima aula continuamos. Um abraço e vejo vocês em breve.